Você sabia que existiram pessoas que arriscaram tudo para desafiar poderosos e libertar inocentes? Histórias reais que parecem impossíveis, mas aconteceram. Hoje você vai conhecer a história emocionante de uma mulher corajosa que enfrentou um coronel cruel e mudou o destino de dezenas de vidas para sempre. Mas antes de começar, me conta, de que cidade você está me assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você quer mais histórias impactantes como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Agora sim, vamos à história. O sol escaldante de março castigava a fazenda Santa Cruz como uma maldição divina. Ali, cercada por quilômetros de terras férteis e cercas de arame farpado, erguia-se a propriedade do coronel Augusto Ferreira, um homem cuja reputação se espalhava pela região como uma praga silenciosa. Seus olhos eram pedras de gelo, incapazes de reconhecer humanidade naqueles que considerava propriedade. A fazenda prosperava sob seu comando tirânico, mas o preço dessa prosperidade era pago com sangue, suor e lágrimas de pessoas mantidas em cativeiro sob condições deploráveis. Naquela manhã específica, um comboio de carroças adentrou o portão principal. O ranger das rodas contra a terra batida anunciava a chegada de novas mercadorias. 15 mulheres acorrentadas, de diferentes idades, arrancadas de suas vidas e famílias para servir aos caprichos do coronel. Seus rostos exibiam o terror do desconhecido, olhos vidrados que já haviam visto demasiado sofrimento no trajeto até ali. Augusto Ferreira desceu os degraus da Casagrande com passos medidos, seu chicote enrolado na cintura como símbolo de autoridade absoluta. Atenção! Sua voz trovejou pelo pátio, silenciando até mesmo o canto dos pássaros. Aqui vocês aprenderão que obediência é a única virtude que importa. Trabalharão do nascer ao pôr do sol. Questionamentos serão punidos com severidade. Tentativas de fuga resultarão em consequências que farão vocês desejarem nunca ter nascido. As palavras caíam como pedras sobre as mulheres encurvadas, algumas chorando silenciosamente, outras com expressões endurecidas pela resignação. Entre elas estava Joana, uma jovem de 22 anos cujos olhos castanhos ainda mantinham uma centelha de resistência. Diferentemente das demais, ela mantinha a cabeça erguida, recusando-se a demonstrar o medo que certamente sentia. Essa atitude não passou despercebida pelo coronel, que se aproximou dela com um sorriso cruel brincando nos lábios. Vejo que temos uma destemida aqui. Isso é admirável ou estupidez, o tempo dirá. Joana sustentou seu olhar sem desviar, um ato de desafio silencioso que selaria seu destino nos dias seguintes. Do outro lado da cerca divisória, observando a cena de longe com crescente indignação, estava Helena Monteiro. Herdeira da fazenda Bom Retiro desde a morte prematura de seu pai 6 meses atrás, ela representava tudo que o coronel desprezava: princípios morais, compaixão e um senso inegociável de justiça. Helena havia transformado sua propriedade em modelo de trabalho digno, pagando salários justos e garantindo condições humanas a todos. Essa postura a tornará alvo de escárnio entre os proprietários locais, mas ela permanecia inabalável em suas convicções. Ao testemunhar aquela demonstração repugnante de poder, algo dentro dela decidiu que chegará a hora de agir. A região conhecia bem as diferenças abismais entre as duas fazendas vizinhas. Enquanto a Santa Cruz operava sob regime de terror e exploração, a Bom Retiro florescia através do respeito mútuo e dignidade humana. Helena implementara reformas que pareciam radicais para a época: jornadas de trabalho reguladas, assistência médica básica, educação para as crianças dos trabalhadores. Seu pai, antes de falecer, plantara essas sementes de mudança, mas fora ela quem tivera coragem de cultivá-las plenamente, desafiando séculos de tradições opressoras. As tensões entre Helena e o coronel Augusto eram notórias. Em reuniões da Associação de Fazendeiros, eles frequentemente se enfrentavam em debates acalorados. Ele a acusava de amolecer os trabalhadores e plantar ideias perigosas que poderiam se espalhar pelas propriedades vizinhas. Ela o confrontava abertamente sobre os rumores de maus-tratos, compras ilegais de pessoas escravizadas e corrupção de autoridades locais.
Essas acusações públicas faziam o sangue do coronel ferver, mas Helena possuía algo que ele não tinha: documentação meticulosa e uma rede de contatos que incluía autoridades honestas na capital. Naquela mesma tarde, após presenciar a chegada das novas prisioneiras na fazenda vizinha, Helena retornou à sua propriedade com determinação renovada. Convocou seu administrador de confiança, Sr. Baltazar, um homem de 60 anos cuja sabedoria e lealdade eram inquestionáveis. Precisamos intensificar nossa investigação sobre as atividades do coronel. Aquelas mulheres que vi hoje foram traficadas ilegalmente, tenho certeza. Ele está comprando gente através de redes criminosas, falsificando documentos. Baltazar assentiu gravemente. Tenho informantes que confirmam suas suspeitas, Dona Helena. Mas acusar um homem como Augusto Ferreira sem provas irrefutáveis seria perigoso. Ele tem juízes e delegados no bolso. Precisaríamos de evidências tão contundentes que nenhuma quantidade de dinheiro pudesse silenciar. Helena sabia que ele estava certo. O coronel construíra sua impunidade através de décadas de subornos e intimidações. Derrubar esse império de corrupção exigiria estratégia, paciência e, acima de tudo, coragem. Nos dias seguintes, Helena dedicou-se a elaborar um plano. Consultou advogados progressistas na capital, estabeleceu contato com jornalistas dispostos a expor a verdade e começou a reunir depoimentos de pessoas que haviam escapado da fazenda Santa Cruz. Cada história que ouvia alimentava sua determinação: famílias destroçadas, crianças separadas de mães, punições brutais por infrações insignificantes. O coronel não era apenas um proprietário cruel, era um criminoso que operava sua fazenda como campo de trabalhos forçados, violando todas as leis que teoricamente protegiam os direitos humanos básicos. Enquanto isso, na fazenda vizinha, Joana enfrentava seu primeiro teste de sobrevivência. Designada para trabalhar nas plantações de café sob o sol escaldante, ela se recusou a baixar a cabeça diante dos capatazes. Essa atitude rebelde não apenas inspirava outras mulheres como atraía atenção indesejada. O capataz-chefe, homem brutal chamado Juvenal, já havia marcado Joana como alguém que precisava ser domada. Era apenas questão de tempo até que uma oportunidade surgisse para quebrar seu espírito, ou assim ele pensava. 3 semanas após sua chegada, o destino de Joana tomou um rumo dramático. A rotina na fazenda Santa Cruz seguia um ritmo implacável: acordar antes do amanhecer, trabalhar até a exaustão, dormir em galpões superlotados e recomeçar no dia seguinte. Qualquer desvio dessa ordem resultava em punição exemplar. Naquela sexta-feira fatídica, Joana foi designada para levar água aos trabalhadores nos campos mais distantes. A tarefa era simples, mas o peso dos baldes sob o calor intenso tornava cada passo um martírio. No caminho de volta, algo inesperado aconteceu. Um dos cavalos do coronel, assustado por uma cobra, disparou em direção às plantações, pisoteando parte da colheita recém-tratada. Joana largou os baldes e correu instintivamente para acalmar o animal, conseguindo segurá-lo antes que mais danos fossem causados. Qualquer pessoa racional reconheceria seu ato como heróico. Ela salvara o cavalo de valor inestimável e limitara os prejuízos à plantação. Mas racionalidade não era característica do coronel Augusto Ferreira. Quando o coronel chegou ao local minutos depois, sua reação foi explosiva. Ignorando completamente as explicações dos outros trabalhadores sobre o que realmente acontecerá, ele fixou os olhos em Joana segurando as rédeas do cavalo e imediatamente a culpou pela destruição parcial da plantação. Você solta meu cavalo para destruir minha lavoura? Pensa que pode sabotar minha propriedade impunemente? Sua voz ecoava em fúria irracional. Joana tentou explicar, mas suas palavras foram cortadas por um tapa violento que a derrubou no chão. Essa merece o silo, declarou o coronel para seus capatazes. Quero que todos vejam o que acontece com quem ousa me desafiar. O silo era uma estrutura temida na fazenda, um compartimento estreito e escuro onde pessoas eram confinadas por dias, às vezes semanas, sem comida adequada ou higiene,
expostas ao frio da noite e calor sufocante do dia. Muitos saíam de lá permanentemente quebrados, mental e fisicamente. Era a ferramenta favorita do coronel para destruir qualquer vestígio de dignidade ou resistência. Joana foi arrastada pelos capatazes enquanto lutava inutilmente contra os braços que a seguravam. Seus gritos de protesto atraíram a atenção de todos na fazenda, mas ninguém ousava intervir. Interferir nas decisões do coronel era assinar a própria sentença de sofrimento. O cortejo sinistro moveu-se em direção ao silo, uma pequena construção cilíndrica de tijolos localizada atrás dos galpões principais. A porta de metal enferrujado rangia ameaçadoramente quando aberta, revelando a escuridão úmida no interior. Era nesse momento preciso, quando Augusto preparava-se para trancafiar Joana naquele inferno particular, que Helena Monteiro atravessava o portão da fazenda Santa Cruz. Helena havia agendado aquela visita para discutir assuntos comerciais relacionados ao compartilhamento de recursos hídricos entre as propriedades, uma reunião técnica que vinha sendo adiada semanas. Ela chegou acompanhada apenas de Sr. Baltazar, esperando uma conversa breve e protocolar. O que encontrou foi uma cena que congelaria o sangue de qualquer pessoa com consciência. O coronel Augusto, rosto contorcido em satisfação sádica, prestes a empurrar uma jovem mulher ferida para dentro do silo enquanto uma pequena multidão de trabalhadores assustados assistia em silêncio forçado. Por um instante, Helena ficou paralisada pela chocante brutalidade da cena. Depois, algo dentro dela, talvez a memória dos ensinamentos de seu pai sobre defender os indefesos, talvez simplesmente sua humanidade inata, impulsionou-a à ação. Pare imediatamente. Sua voz cortou o ar com autoridade surpreendente. Todos se viraram, incluindo o coronel, cujo rosto passou de surpresa à irritação em segundos. Isso não é da sua conta, Helena. Está em minha propriedade e está em minha trabalhadora. Sua prisioneira, você quer dizer, retrucou Helena, aproximando-se com passos firmes apesar das pernas trêmulas. E sim, é da minha conta quando testemunho tortura e abuso flagrantes. O que essa mulher fez para merecer tal tratamento? A pergunta desestabilizou momentaneamente o coronel. Ele não estava acostumado a ter suas ações questionadas, especialmente não em sua própria fazenda, muito menos por uma mulher que ele considerava excessivamente idealista e ingênua. Ela sabotou minha colheita, soltou meu cavalo deliberadamente, respondeu ele, recompondo a máscara de autoridade. Imediatamente, vários trabalhadores presentes começaram a se mexer desconfortavelmente, alguns balançando a cabeça negativamente. Helena percebeu esses sinais sutis. É verdade? Perguntou diretamente a um dos homens mais próximos, um trabalhador de meia-idade chamado Vicente que ela conhecia de vista. O homem hesitou, olhando nervosamente para o coronel, depois para Helena, claramente dilacerado entre medo e consciência. Foi Joana quem quebrou o impasse. Mesmo ferida e exausta, ela levantou a voz: eu salvei o cavalo dele. Impedi que destruísse mais da plantação. Mas a verdade não importa para ele, apenas seu prazer em humilhar pessoas. A coragem daquela declaração eletrificou o ambiente. Helena sentiu admiração instantânea por aquela jovem desconhecida que se recusava a ser silenciada mesmo diante de tamanho perigo. Senhor Baltazar, percebendo a tensão crescente, posicionou-se estrategicamente ao lado de Helena, sua presença silenciosa um lembrete de que ela não estava sozinha. O coronel Augusto, percebendo que a situação estava escapando de seu controle, tentou encerrar a questão com autoritarismo. Chega dessa palhaçada. Helena, sugiro que se retire agora. Quanto a você, apontou para Joana com o dedo trêmulo de raiva, seu castigo está apenas começando. Mas Helena deu mais um passo frente, colocando-se fisicamente entre o coronel e Joana. O gesto era simbólico e incrivelmente perigoso. Ela não vai para esse silo. Vou levá-la comigo agora, sob minha custódia e proteção. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo vento quente soprando entre as construções.
A declaração de Helena caiu como uma bomba. O coronel Augusto empalideceu, depois ficou vermelho de fúria. Você perdeu completamente o juízo? Não pode simplesmente levar minha propriedade. Isso é roubo. Sua voz subia em volume e pitch, atraindo mais espectadores curiosos das áreas vizinhas da fazenda. Helena manteve-se firme, embora seu coração batesse tão forte que parecia querer saltar do peito. Propriedade. Estamos falando de um ser humano, não de gado ou equipamento. E se você insiste em tratá-la como propriedade, então estou disposta a comprá-la. Aqui e agora. Nome seu preço. A oferta pegou o coronel desprevenido. Por um lado, vender Joana resolveria o problema imediato e ainda traria lucro. Por outro, ceder às exigências de Helena na frente de tantas testemunhas minaria sua autoridade e encorajaria outros desafios futuros. Ele podia ver nos rostos dos trabalhadores ao redor uma expectativa crescente, um lampejo de esperança de que talvez, apenas talvez, a tirania tivesse limites. Essa percepção apenas alimentou sua raiva. Ela não está à venda. Agora saia da minha propriedade antes que eu a remova à força. Senhor Baltazar deu um passo à frente, sua voz calma mas firme. Coronel, sugiro que reconsidere. A dona Helena tem testemunhas do que presenciamos aqui hoje. Tortura é crime, independentemente de quem a vítima seja. Se algo acontecer com essa moça após nossa partida, garanto que autoridades competentes na capital saberão de tudo em 48 horas. Era um blefe parcial. Eles tinham alguns contatos, mas não tantos quanto Baltazar sugeria. Porém, a ameaça carregava peso suficiente para fazer o coronel hesitar. A mente de Augusto Ferreira trabalhava rapidamente, calculando riscos e benefícios. Ele tinha influência local, mas sabia que Helena vinha construindo conexões nas esferas mais altas de poder. Seus atos ilegais, especialmente a compra de pessoas através de redes de tráfico, poderiam ser expostos se ela pressionasse forte o suficiente. Por outro lado, deixá-la levar Joana representaria uma humilhação pública e estabeleceria precedente perigoso. Era uma situação sem saída limpa, e ele odiava Helena por colocá-lo nessa posição. Finalmente, com um sorriso cruel que não alcançava os olhos, ele fez uma contraproposta. Muito bem. Você quer essa insurgente? Pode levá-la, por 5 vezes o que paguei por ela. Pague agora, em dinheiro, ou saia daqui e nunca mais volte. Era uma quantia absurdamente inflacionada, calculada para ser impagável no improviso. Helena engoliu seco, fazendo cálculos mentais rápidos. Ela tinha fundos, mas não carregava consigo tal valor. Reconhecer isso significaria fracassar diante de todos presentes, abandonando Joana a um destino horrível. Foi nesse momento que Joana tomou sua própria decisão. Com um movimento súbito, ela se afastou dos capatazes distraídos e correu em direção a Helena. Não pague nada por mim. Não tenho preço. Sou humana, não mercadoria. Sua declaração reverberou pelo pátio. Outros trabalhadores começaram a murmurar concordância, alguns até dando passos à frente. O coronel sentiu o controle da situação escorregando definitivamente por entre seus dedos. O que começara como punição exemplar transformará-se em motim potencial. Era hora de cortar perdas. Levem essa peste daqui, cuspiu ele, virando-se abruptamente e caminhando em direção à casa grande. Mas isso não terminou aqui, Helena. Você fez uma inimiga poderosa hoje. Helena conduziu Joana para fora da fazenda Santa Cruz, acompanhada por Sr. Baltazar, enquanto dezenas de olhos a seguiam com uma mistura de esperança e inveja. No caminho para Bom Retiro, Helena ofereceu água e palavras gentis, mas Joana permaneceu em silêncio, processando a magnitude do que acabará de acontecer. Apenas quando cruzaram a divisa entre as propriedades ela finalmente falou: Por que fez isso? Você nem me conhece. Helena parou o cavalo e olhou diretamente para ela. Porque era o certo a fazer.
Porque ninguém merece o tratamento que você estava prestes a receber. E porque pretendo fazer muito mais do que apenas salvar uma pessoa. Nas horas seguintes, enquanto Joana recebia tratamento médico para seus ferimentos e uma refeição decente, Helena começou a delinear seu plano com mais clareza. A intervenção dramática daquele dia não havia sido planejada, mas abriu uma oportunidade única. Joana não era apenas mais uma vítima. Ela era testemunha ocular de crimes graves cometidos dentro da fazenda Santa Cruz. Com seu testemunho, combinado com evidências que Helena vinha coletando discretamente, poderia ser possível finalmente responsabilizar o coronel Augusto. Você estaria disposta a testemunhar contra ele? Perguntou Helena quando Joana estava recuperada o suficiente para conversar adequadamente. Não vou mentir, seria perigoso. Ele tem aliados poderosos que tentarão silenciá-la ou desacreditar seu testemunho. Mas se você for corajosa o suficiente, poderíamos não apenas processá-lo criminalmente, mas também libertar todas aquelas pessoas ainda presas em sua fazenda. Joana não hesitou. Ele destruiu minha vida e de incontáveis outras. Se há chance de detê-lo, estou dentro. O que precisa que eu faça? Nos dias seguintes, a fazenda Bom Retiro transformou-se em centro de operações. Helena convocou seu advogado de confiança, Dr. Marcelo Silveira, um homem jovem mas brilhante que compartilhava suas visões progressistas. Juntos, eles começaram a compilar um dossiê devastador contra o coronel Augusto Ferreira. Joana forneceu relatos detalhados sobre as condições na fazenda, identificando outras vítimas de abuso que poderiam servir como testemunhas adicionais. Senhor Baltazar contatou seus informantes, obtendo documentos falsificados que o coronel usava para legalizar suas aquisições ilegais de pessoas. Mas o aspecto mais crucial da investigação focou-se na corrupção sistêmica que permitia os crimes do coronel continuarem impunes. Helena descobriu uma rede intrincada de subornos envolvendo juízes locais, delegados, fiscais governamentais e até mesmo alguns políticos regionais. Todos recebiam pagamentos regulares do coronel em troca de ignorar suas atividades ilegais ou ativamente obstruir investigações. Documentar essas transações exigia trabalho de detetive minucioso, rastrear transferências de dinheiro, encontrar registros bancários, coletar recibos e correspondências comprometedoras. Dr. Silveira enfatizou que precisariam de provas absolutamente irrefutáveis. Acusar um homem como Augusto Ferreira de tráfico humano, trabalho forçado e corrupção em larga escala sem evidências sólidas resultaria em processo por difamação contra vocês. Pior, alertaria ele e seus cúmplices, dando tempo para destruir evidências e silenciar testemunhas. Por isso, cada movimento era planejado meticulosamente. Helena enviou cartas codificadas para aliados na capital, solicitando investigações discretas. Contratou investigadores privados para documentar as atividades da fazenda Santa Cruz de fora de seus limites. Cada peça do quebra-cabeça foi cuidadosamente posicionada antes de fazer qualquer movimento público. Enquanto isso, o coronel Augusto não ficou parado. Ele também tinha espiões e logo soube que Helena estava construindo um caso contra ele. Sua resposta inicial foi tentar intimidação, ameaças veladas enviadas através de intermediários, pressão sobre fornecedores para boicotar a fazenda Bom Retiro, disseminação de rumores difamatórios sobre a reputação de Helena. Quando essas táticas não surtiram o efeito desejado, ele escalou para medidas mais diretas. Homens desconhecidos começaram a rondar a propriedade de Helena durante a noite. 2 de seus trabalhadores foram abordados e oferecidos dinheiro para espionar ou sabotar. A situação estava se aproximando rapidamente de um ponto de não retorno. Após 6 semanas de preparação intensiva, Helena finalmente estava pronta para agir. O dossiê que ela e sua equipe compilaram era volumoso e devastador. 300 páginas de depoimentos, documentos financeiros, fotografias das condições na fazenda Santa Cruz e evidências detalhadas da rede de corrupção. Dr. Silveira revisou tudo meticulosamente, confirmando que tinham base legal sólida para múltiplas acusações criminais graves.
O desafio agora era garantir que essas evidências chegassem às mãos certas, autoridades honestas que não estivessem no bolso do coronel. Helena viajou pessoalmente para a capital, levando consigo cópias do dossiê cuidadosamente guardadas. Sua primeira parada foi o escritório do promotor-geral associado, Dr. Fernando Albuquerque, homem cuja reputação de integridade era conhecida em toda a região. Ele havia sido indicado recentemente pelo novo governo, que prometera combater a corrupção endêmica nas áreas rurais. Apresentar o caso diretamente a ele, sem passar por intermediários locais comprometidos, era crucial para o sucesso do plano. A reunião durou 5 horas. Dr. Albuquerque examinou cada documento com atenção escrupulosa, fazendo perguntas incisivas e ocasionalmente balançando a cabeça em incredulidade diante da escala da operação criminosa revelada. Quando Helena terminou sua apresentação, incluindo o testemunho pessoal emocionado de Joana, o promotor se recostou na cadeira, claramente impactado. Senhora Monteiro, o que você trouxe aqui é simultaneamente horrível e extraordinário. Horrível pela extensão dos crimes documentados, extraordinário pela qualidade da investigação. Se metade disso for comprovado em tribunal, Augusto Ferreira passará décadas na prisão. Mas o promotor também tinha preocupações práticas. Entende que ao formalizar essas acusações, você se tornará alvo? O coronel tem recursos e conexões. Ele tentará destruí-la de todas as formas possíveis, financeiramente, socialmente, possivelmente até fisicamente. E mesmo com essas evidências, o processo será longo e árduo. Advogados dele explorarão cada brecha legal possível. Você está preparada para isso? Helena respirou fundo, lembrando-se dos rostos das pessoas ainda presas na fazenda Santa Cruz, lembrando do olhar de terror nos olhos de Joana momentos antes de quase ser trancada no silo. Estou mais do que preparada. É meu dever fazer isso. As próximas 48 horas foram um turbilhão de atividade. Dr. Albuquerque convocou uma força-tarefa especial, mantida em absoluto sigilo para evitar vazamentos. Mandados de prisão foram emitidos não apenas contra o coronel Augusto, mas também contra seus principais capatazes e vários cúmplices na rede de corrupção. Simultaneamente, mandados de busca e apreensão foram preparados para a Fazenda Santa Cruz, autorizando investigadores a confiscar documentos, libertar pessoas mantidas ilegalmente e documentar as condições no local. A operação foi marcada para a manhã de sexta-feira, quando as defesas do coronel estariam baixas e a maioria de seus aliados estaria ausente da região. Na véspera da operação, Helena mal conseguiu dormir. Deitada em sua cama na fazenda Bom Retiro, ela repensava cada decisão, cada risco calculado, cada vida que dependia do sucesso do plano. Joana, que havia se tornado confidente próxima durante aquelas semanas, sentou-se ao seu lado. Você duvida? Perguntou a jovem. Não, respondeu Helena com convicção renovada. Apenas espero estar à altura da responsabilidade que assumi. Tantas pessoas dependem de conseguirmos isso. Joana segurou sua mão. Você já fez mais por mim, por nós, do que qualquer outra pessoa teria coragem de fazer. Amanhã, a justiça finalmente chegará para aquele monstro. E será por causa da sua coragem. A aurora de sexta-feira trouxe consigo uma caravana de veículos oficiais que atravessou os portões da Fazenda Santa Cruz com autoridade incontestável. 20 investigadores, acompanhados por 12 policiais armados e 3 promotores assistentes, desceram dos carros com expressões determinadas. O coronel Augusto, ainda vestindo roupas de dormir, saiu aos gritos da Casa Grande, exigindo explicações. Sua postura arrogante evaporou quando o Dr. Albuquerque apresentou os mandados e formalmente o acusou de tráfico humano, trabalho forçado, tortura, corrupção de funcionários públicos e uma dúzia de outros crimes graves. A prisão foi transmitida em tempo real para jornalistas que haviam sido discretamente alertados sobre a operação. Câmeras capturaram o momento em que algemas fecharam-se ao redor dos pulsos do coronel, seu rosto transformado em máscara de descrença e fúria impotente. Enquanto ele era conduzido para uma viatura,
Os investigadores iniciaram busca metódica pela propriedade. Gavetas foram abertas, cofres forçados, arquivos confiscados. Em menos de 3 horas, confirmaram tudo que Helena havia denunciado e descobriram crimes adicionais que nem ela suspeitava. Mas o momento mais significativo da operação ocorreu quando os oficiais reuniram todos os trabalhadores da fazenda no pátio central e fizeram um anúncio que ecoaria por anos: vocês estão livres. As correntes que os prendiam aqui, sejam físicas, legais ou econômicas, foram quebradas. Têm direito à compensação pelos sofrimentos, assistência para reconstruir suas vidas, e garantia de que nunca mais serão tratados como propriedade. O silêncio inicial foi quebrado por soluços, depois choros de alegria, abraços e celebrações improvisadas. Anos de desespero concentrado liberavam-se em ondas de emoção pura. Helena estava presente, tendo insistido em acompanhar a operação. Ver aquelas pessoas experimentando liberdade, alguns pela primeira vez em anos, outros pela primeira vez em toda a vida, justificava cada risco que ela havia assumido. Joana estava ao seu lado, lágrimas correndo livremente por seu rosto enquanto abraçava pessoas que haviam sido suas companheiras de sofrimento. Você fez isso, sussurrou ela para Helena. Você realmente fez isso. Helena balançou a cabeça modestamente. Nós fizemos isso. Sua coragem em testemunhar, a bravura dessas pessoas em sobreviver, a integridade do Dr. Albuquerque em agir, foi esforço coletivo. Os meses seguintes trouxeram mudanças sísmicas para toda a região. O julgamento do Coronel Augusto tornou-se sensação nacional, expondo não apenas seus crimes individuais mas o sistema corrupto que os permitirá continuar por décadas. 13 autoridades locais foram indiciadas e removidas de seus cargos. Reformas legislativas foram propostas para fortalecer proteções contra trabalho forçado e tráfico humano. A fazenda Santa Cruz foi confiscada pelo Estado e transformada em cooperativa administrada pelas próprias pessoas que haviam sido escravizadas ali, um simbolismo poético de justiça restaurativa. Helena continuou operando a fazenda Bom Retiro como modelo de dignidade e justiça trabalhista, mas agora com influência expandida. Ela foi convidada a servir em comissões governamentais sobre reforma agrária, tornou-se palestrante requisitada sobre ética empresarial e direitos humanos, e estabeleceu fundação dedicada a ajudar sobreviventes de trabalho forçado. Joana, após receber educação formal patrocinada por Helena, tornou-se advogada especializada em direitos trabalhistas, dedicando sua carreira a lutar pelos vulneráveis e oprimidos. Anos depois, quando perguntada sobre aquele dia fatídico em que interviera para salvar uma desconhecida do silo, Helena sempre respondia da mesma forma: não foi apenas sobre salvar uma vida, embora isso por si só justificasse qualquer risco. Foi sobre afirmar que existe limite para a crueldade, que dignidade humana não é negociável, e que silêncio diante da injustiça é cumplicidade. Cada um de nós enfrenta momentos onde precisamos escolher entre conforto da inação e desconforto de fazer o que é certo. Naquele dia, simplesmente fiz a escolha que me permitiria olhar no espelho sem vergonha. O legado daquele confronto entre uma herdeira justa e um coronel cruel estendeu-se muito além das duas fazendas. Inspirou movimentos por reformas trabalhistas em toda a região, encorajou outras pessoas a denunciar abusos similares, e provou que sistemas de opressão aparentemente inabaláveis podiam ser derrubados quando coragem individual combinava-se com ação coletiva estratégica. A história da libertadora da fazenda Santa Cruz foi contada e recontada, cada versão enfatizando lições diferentes, mas todas concordando na verdade central: um indivíduo determinado, agindo com convicção moral e planejamento inteligente, pode catalisar mudanças extraordinárias mesmo contra adversários aparentemente invencíveis.